Capítulo 221, a Exatris. Meu príncipe, os demônios, especialmente os do Duque Abaddon e do próprio Duque Abaddon, são potencialmente arrogantes porque são poderosos o suficientes para serem assim. Os homens do Duque Abaddon só responderam a ele porque são demônios que se concentraram no caos, na desordem e na guerra. Embora eles reconhecessem sua estatura, eles não o respeitariam só porque. Como eu disse antes, você precisa provar seu valor. Ao ouvir Paimon, Gaius apenas concorda. Ele então olhou para Tausezar e ficou indiferente. Então, as coisas estão satisfeitas. Tausezar acenou com a cabeça em resposta, eles estão aqui. Ele então se virou para os homens atrás dele que ainda estavam de joelhos e pegou deles uma peça hexagonal e apresentou-a a ele. Caio pegou uma peça hexagonal e olhou atentamente, um metal azul hexagonal que era oco no meio, onde uma bola cósmica brilhante de inúmeros núcleos com uma quantidade imensurável de energia irradiada estava contida dentro de finos chiturões rúnicos. Paimon também olhou para ele com um sorriso no rosto, o Exatrix. Quanto tempo se passou desde que o vi sair das mãos de Abaddon? Ele sorriu. Foi apenas devido ao seu pedido que o mestre aprovou emprestá-lo à sua majestade. Se não, ele então zombou, o que lhe rendeu um olhar furioso de Paimon. Embora Paimon aceite que nem todos os demônios teriam consideração pelo novo príncipe, ele não aceitaria desrespeito flagrante para com o novo monarca de seu domínio, porque eles apenas se tornariam motivo de chacota para os outros domínios do abismo. Com o sinal de Paimon, Tausezar só conseguiu ficar em silêncio. Mas ainda assim, o desrespeito dentro de seu coração permaneceu. Vendo isso, Caio imediatamente apontou um grande problema que ele precisaria resolver assim que entrasse no abismo. Mas deixando isso de lado com os assuntos urgentes em questão, ele se virou para Paimon e declarou, devíamos contar a eles agora. Paimon assentiu. Gaius então se virou e se conectou com a galáxia de dentro dele, invocando as maiores figuras da galáxia. As divindades e sentinelas que continuavam com suas vidas pacificamente e já estavam felizes, de repente sentiram o chamado. Seus rostos ficaram sombrios e aqueles que estavam juntos se entreolharam. Todos se reuniram em direção a Gaius e os olhos e olhares de ódio não foram vistos em lugar nenhum, apenas com relutância, resignação e desesperança. Caio olhou para eles, mas não sentiu nada. O que precisa ser feito por esta galáxia deve ser feito. Se for um reset, seria um reset. Para a melhoria da galáxia, ele tinha certeza de que Matias teria decidido o mesmo. Sabendo que não há como voltar atrás, os seres de Mateon olharam para sua preciosa galáxia. Quando Jeremy saiu pela primeira vez, ele viu a grandeza da galáxia e dos corpos cósmicos. Ele viu a civilização galáctica de Betânia que surpreendeu até hoje. Ele os defendeu e lutou por eles, mas agora tudo seria desperdiçado. Asileios, embora já fosse um ser do espaço, ainda passava bons momentos dentro da galáxia de seu mestre. Embora aquele seu mestre não estivesse aqui, ele ainda suspirou em reminiscências. Todos sentiram diferentes emoções de tristeza e pena pelos mortais desconhecidos que estavam prestes a ser apagados. Eles já eram seres que ascenderam à mortalidade, então suas algemas já não tinham efeito sobre eles, mas vendo aqueles que ainda estavam presos, sentiram emoções mistas de pena e aversão à mortalidade. Os mortais ignoram a verdade do mundo. Eles não têm ideia de que a qualquer segundo seria o seu fim. Eles abominavam a mortalidade porque ela é fraca e ingênua, mas também têm pena deles por serem assim. Você notificou os descendentes de Matias que toda a galáxia está acabando? Que perguntou a Jeremy, que estava ao lado dele. Claro que não. Jeremy riu impotente. Qual é a utilidade de informá-los sobre tal coisa? Isso não salvaria a galáxia, não é? Jeremy suspirou e olhou para o lugar distante. Caio ouviu a conversa deles fracamente. Ele secretamente se virou para Paimon e sussurrou algo para ele. Sabendo o que fazer, Paimon assentiu e ordenou que um dos demônios atrás dele fizesse o que ele mandasse. O demônio também assentiu e o fez. Vendo que todos estavam preparados, com a Exatrix em mãos,
ele a deixou flutuar na sua frente enquanto abria os braços e conjurava a fraca autoridade de sua alma como um clone que vinha da alma do Criador. De repente, todos sentiram uma pressão ameaçadora descer sobre eles enquanto Gaius lentamente se transformava em um deus. Sua aura mudou conforme ele lentamente estabeleceu conexão com a galáxia, a autoridade e o espaço. Gradualmente, várias fendas no espaço com anos-luz de comprimento apareceram, cercando a galáxia em seu rastro. Ao mesmo tempo, sons fracos de trovões podiam ser ouvidos em todos os lugares reverberando, com vibrações e sons ensurdecedores chegando até mesmo à sua posição. Impossível! Jeremy engasgou de horror. Ele e os outros ficaram chocados quando ouviram o som. Eles estavam no espaço, então quase não há sons que possam reverberar aqui. Mas aqueles sons misteriosos de trovão ecoaram. Isso só poderia significar que era tão poderoso que o espaço até ondulou e se tornou o meio que não deveria ser capaz. As divindades se viraram e ali viram Gaius, suas roupas e cabelos balançando mesmo quando não havia ar. Suas mãos estavam estendidas enquanto seus olhos brilhavam brancos. Lentamente, a Exatrix também brilhou, com um metal azul que cercava a energia cósmica desmoronando lentamente como um quebra-cabeça, libertando assim a energia de suas algemas. Se deixada sem vigilância, essa energia enorme explodiria sobre eles e faria com que até os demônios fossem aniquilados em seu rastro. É claro que Caio não deixaria isso acontecer. Embora ele próprio não fosse um Deus criador, sua alma veio de um. Ele já havia simulado tal processo dentro do reino dos sonhos, embora a energia fosse muitas vezes menor que isso. Ainda assim, ele já tinha a essência disso. Ele encapsulou a enorme energia dentro de um pedaço de vontade que enviou e, lenta e cuidadosamente, guiou-a acima da matéria negra caótica, o que chocou a todos, até mesmo Paimon. O que você está fazendo, meu príncipe? Paimon exclamou. Se a minha hipótese estiver correta, então os resultados seriam 10 vezes maiores para o futuro da galáxia. Ele disse com um pouco de dificuldade. O que você está fazendo? Paimon perguntou com urgência e pânico. Eles se voltaram para a energia preocupados e ficaram ainda mais aterrorizados. Lá, eles viram a enorme energia se expandindo lentamente para baixo, como se quisesse devorar a matéria negra. Você! Paimon gritou com raiva, você está sendo imprudente. Ele exclamou, se o jogo é imprudente, então estou sendo um. Caio gritou antes de enviar outro comando ao seu testamento. Imediatamente, a energia acelerou expandindo-se para baixo e logo devorou totalmente a matéria escura caótica. Você está louco! Paimon gritou, se a matéria negra caótica absorvesse essa quantidade de poder, ela se tornaria quase invencível. Ao ouvir o demônio, todos arregalaram os olhos de raiva enquanto olhavam com extrema ira para Gaius, nós não assinamos isso. Queremos que Matteon seja salvo, não apagado da existência. Em resposta a todo o ódio, Gaius rebateu, se a energia fosse a que se levantasse vitoriosa contra a matéria escura, ela ganharia a mesma habilidade que a matéria escura, mas com ordem e vontade do Criador. Assim que eu usá-lo para consertar a destruição e o caos na galáxia, Matteon ascenderia a outro nível de poder. Embora muitos deles ainda o odeiem, eles só puderam recuar, então, esperamos que o seu plano funcione. Se não, arriscaríamos tudo e mataríamos você indefinidamente. Asileios cuspiu com ódio. Paimon também olhou para Gaius e suspirou, espero que sua ousadia possa alcançar algo. Se não, então eu nem me incomodaria em trazê-lo para o abismo e arriscaria o fim do domínio por sua causa. Ele afirmou. Diante das dúvidas, Caio apenas perseverou. Agora que a matéria negra caótica estava dentro da energia, ele passou a ajudar a energia cósmica contra a luta através de sua vontade. Ele moldou a forma da energia como argila, e lentamente incorporou a matéria negra na energia, ao mesmo tempo em que empurrava a primeira para recuar e se arruinar para sucumbir à energia cósmica. Horas depois, eles viram o suor de Caio escorrendo por suas bochechas enquanto a vontade inconsciente da matéria escura caótica começou a resistir e contra-atacar contra a agressão combinada da energia cósmica e sua vontade.
A matéria escura lentamente tornou-se visível do lado de fora, mostrando sinais de dominar a energia. Não querendo a ruína de Mateon, as outras coisas também ajudaram, enviando um pedaço de sua vontade para a matéria negra e combatendo-a e suprimindo-a. Fim do capítulo. Capítulo 222, a reinicialização. Diante das dúvidas, Caio apenas perseverou. Agora que a matéria negra caótica estava dentro da energia, ele passou a ajudar a energia cósmica contra a luta através de sua vontade. Ele moldou a forma da energia como argila, e lentamente incorporou a matéria negra na energia, ao mesmo tempo em que empurrava a primeira para recuar e se arruinar para sucumbir à energia cósmica. Horas depois, eles viram o suor de Gaius escorrendo por suas bochechas enquanto a vontade inconsciente da matéria escura caótica começou a resistir e contra-atacar contra a agressão combinada da energia cósmica e sua vontade. A matéria escura lentamente tornou-se visível do lado de fora, mostrando sinais de dominar a energia. Não querendo a ruína de Mateon, as outras divindades também ajudaram, enviando um pedaço de sua vontade para a matéria negra e combatendo-a e suprimindo-a. Paimon, como duque sob seu comando, também ajudou da mesma forma além de diminuir o tempo de reação da matéria negra contra os ataques. Talzezar, como alguém que desprezava o novo monarca, não se incomodou em ajudar e apenas olhou para eles, observando sua luta contra a matéria negra, às vezes rindo quando eram empurrados para trás. Mas, gradualmente, através de seus esforços combinados, a presença da matéria negra enfraqueceu e, no final, desapareceu completamente. Todos suspiraram de colapso, mas Paimon, sabendo que Talzezar e sua companhia não fizeram nada para ajudar, olhou para eles atentamente antes de voltar a olhar para o produto de seus esforços e da ideia de Caio. Na frente deles havia uma energia brilhante e liquidificada que milhares de vezes a energia da energia cósmica anterior. Sabendo que uma quantidade tão gigantesca de energia acabaria destruindo uma galáxia em vez de melhorá-la, Caio teve uma ideia. As vontades das elaborações já tinham sobrado a energia. Usando sua vontade, ele já tinha controle total sobre isso. Ele separou a energia líquida em duas partes. A primeira parte foi guardada por Gaius dentro da Exatrix, com medo de que ela explodisse repentinamente, ou pior, implodisse. A segunda parte era a energia que ele usaria para desenvolver uma galáxia. Ele invejou essa parte acima de Mateon. Ele então se virou e disse aos seres de Mateon, deem um adeus temporário a Mateon. É claro que, mesmo antes de tudo isso acontecer, eles já fizeram isso. Suas famílias já estão dentro da terra de Deus, então eles compartilham seguros sob seus cuidados. Eles acenaram para Caio, ao que Caio prosseguiu. Dentro da energia, diferentes imagens de diferentes partes das galáxias apareciam e tremeluziam, como se estivessem percorrendo as páginas de um livro. Lentamente, Caio desejou que a energia se espalhasse. Horas depois, cobriu o topo e as laterais da galáxia. Então, aconteceu. Uma fina linha de energia que se estende até o centro da galáxia de repente brilhou. Através dessa faísca, um buraco negro foi criado. Assim que o buraco negro passou a existir, tudo o que estava encapsulado pela energia foi puxado com essa energia para o buraco negro em poucos minutos. Tudo o que restou da bela galáxia de Mateon foi um buraco negro. Eles só podiam olhar para aquele buraco negro, com energia dourada ao seu redor. Meses, anos, décadas se passaram e nada aconteceu. Talzezar não queria perder nem um segundo com eles e já tinha vontade de ir embora, mas foi contido pelo olhar severo de Paimon. Tem certeza que funcionou? Jeremy perguntou preocupado. Em resposta à sua pergunta, Caio apenas olhou para o buraco negro. Finalmente, a reinicialização. Ele murmurou audivelmente, alertando a todos, está terminado. Assim que a última palavra escapou de sua boca, algumas reações puderam ser vistas no buraco negro. De repente ficou branco e liberou abruptamente gases, energia, elementos, tudo o que cria uma galáxia. Tudo girava em torno do buraco branco enquanto continuava liberando grandes quantidades de materiais e suplementos para a criação.
Todas as divindades ficaram maravilhadas com a cena, algumas olharam para ela e pensaram que era algo emocionante. Asileios virou-se para Gaius e curvou-se respeitosamente antes de voar em direção à galáxia infantil, auxiliando em sua formação. Como divindades e seres da galáxia, todos ajudaram. Gaius e Paimon olharam para eles com satisfação. Meu dever aqui está cumprido. Devemos ir para o abismo agora. Ele perguntou a Paimon. Paimon sorriu ainda mais quando ouviu de Gaius, como desejar, majestade. Ele se curvou respeitosamente e olhou para os demônios rígidos atrás dele. Eu também deveria levá-los ao seu mestre, considerando que eles estavam se comportando mal na frente do novo monarca de Vilfren. Com a confirmação, Paimon está muito animado. Seu corpo emitia um brilho misterioso enquanto a energia transformava o brilho em sua mão. Ele então levantou-o e cortou lateralmente, criando uma fenda de 100 metros de largura na frente deles. Depois de você, Sua Majestade. Paimon deu um passo para o lado cavalheirescamente, deixando Gaius entrar no reino primeiro. Gaius primeiro olhou para a fenda à sua frente e respirou profundamente antes de soltar um suspiro determinado. Tendo decidido que não há mais como voltar atrás, ele deu um passo à frente e desapareceu na fenda. Paimon então se virou para Dimantalzesar e seus homens e olhou para eles com desagrado. Você está esperando que eu mesmo arraste você para dentro. Ele estreitou os olhos perigosamente ao dizer essas palavras. Não podendo fazer nada, Talzesar e sua companhia só puderam entrar. E depois deles, Paimon finalmente entrou e fechou a fenda. Não se sabia quando eles apareciam mais uma vez, mas definitivamente demoraria mais de 1 milênio e poderia até atingir milhões de anos. Naqueles anos, Caio se tornaria diabolicamente forte, talvez a ponto de chegar ao seu primogenitor. Ele levaria Vilfren às alturas que ela só poderia esperar alcançar. Mas é claro que isso levaria tempo, e o tempo seria longo. Falando em tempo, na galáxia muito distante, onde o tempo seria a menor das preocupações, existe um reino. Era um reino livre das algemas do tempo, do espaço e das leis primordiais. Seu legado existiu junto com o surgimento da criação, antes mesmo da existência do Ser Supremo. Ninguém em todo o universo sabia qual era o seu propósito ou objetivos, mas aqueles seres de poder sabiam uma coisa com certeza, para nunca entrar em conflito com eles. Dentro desse reino, existe um trono enorme que se estende por milhões de galáxias, e sentado ali está um ser igualmente enorme. Ele estava sentado calmamente em seu assento, imóvel. De repente, ele se moveu levemente, mas embora fraco, foi notado por uma pessoa pequena no braço do trono. Professor, aconteceu alguma coisa? A pessoa perguntou. A cabeça do ser enorme virou para baixo e olhou para a pessoa abaixo enquanto olhava atentamente para ele. Se Matias pudesse ver a pessoa, ele definitivamente o conheceria, considerando que essa pessoa era o guardião do salão que ele baniu da galáxia porque falhou em proteger sua filha, ninguém menos que Denos. Olhando para Denos, o ser enorme que ele chamava de Professor riu. Denos, olhe para o reino distante em nosso leste e me diga o que você percebe. Denos assentiu e virou-se na direção para onde seu professor estava apontando. Ele franziu as sobrancelhas enquanto olhava para o lugar aparentemente simples. De repente, seus olhos se arregalaram. As leis do tempo estão mudando drasticamente. Embora seja caótico, seu objetivo parece ser acelerar a passagem do tempo do reino. Mas, considerando o enorme tamanho do reino, a escala de mudança nas leis do tempo deveria ter exigido uma quantidade de energia do tamanho deste universo primordial. Quem na existência poderia fazer tal façanha? Denos exclamou em choque. Em resposta, o ser voltou seu olhar para o reino em mudança. Não há mais ninguém neste universo, exceto eu, que possa fazer isso. Ele afirmou profundamente. Então quem é? Não é você, é professor. Denos se virou para ele e perguntou. Você está certo. Não sou eu. O ser respondido. Desta vez, Denos já estava muito confuso. De repente, ele ficou confuso quando o ser olhou para o céu inexistente e olhou para o nada. Posso? Ele perguntou.
Como se recebesse uma resposta, o ser ficou do mesmo tamanho de Denos. Ele se transformou em um ser de energia cósmica, uma entidade singular em forma humanoide. Ele tinha um cajado feito de si mesmo, também energia cósmica. Denos ficou surpreso e imediatamente se aproximou de seu professor. Por que você se reformou, professor? Denos perguntou. Para responder à sua pergunta. O mestre respondeu. Eu sou Kephi-Cronos, o avatar do tempo. Eu sou o tempo e a personificação de suas leis e complexidades. Eu lhe disse que ninguém, exceto eu, pode realizar essa ação neste universo porque é verdade, ninguém pode fazer isso neste universo. Ele afirmou. Gradualmente, Denos entendeu lentamente o que Kephi-Cronos queria dizer. Você quer dizer, quem está fazendo isso é de outro universo. Fim do capítulo. Capítulo 223, Império do Céu Divino. Não há mais ninguém além de mim neste universo que possa fazer isso. Ele afirmou profundamente. Então quem é? Não é você, professor. Denos se virou para ele e disse. Você está certo. Não sou eu. O ser respondido. Desta vez, Denos já estava muito confuso. De repente, ele ficou confuso quando o ser olhou para o céu inexistente e olhou para o nada. Posso? Ele disse. Como se recebeu uma resposta, o resultado foi do mesmo tamanho de Denos. Ele se transformou em um ser de energia cósmica, uma entidade singular em forma humanoide. Ele tinha um cajado feito de si mesmo, também energia cósmica. Denos ficou surpreso e imediatamente se mudou de seu professor. Por que você se reformou, professor? Denos disse. Para responder à sua pergunta. O mestre respondeu. Eu sou Kephi-Cronos, o avatar do tempo. Eu sou o tempo e a personificação de suas leis e complexidades. Eu disse que ninguém, exceto eu, pode realizar essa ação neste universo porque é verdade, ninguém pode fazer isso neste universo. Ele afirmou. Aos poucos, Denos entendeu lentamente o que Kephi-Cronos dizer queria. Você quer dizer, quem está fazendo isso é de outro universo. Não totalmente correto. Kephi-Cronos balançou a cabeça em resposta. Não é ele, não é deste universo. Ele é de outro plano de existência, um plano que ainda não imagina esperar ascender neste momento, mas alguém definitivamente o faria no futuro próximo. Essa pessoa, ele, é alguém que controla a existência de todo o universo, toda a existência dos universos. Naturalmente, o controle da lei do tempo de um determinado reino, até mesmo a lei do tempo de todo o universo, está sob seu comando, mesmo sem o uso de sequer uma única energia. Ele explicou. Existe um ser tão incrivelmente forte. Acho difícil acreditar. Denos ofegou. Oh, estudante, você não tem ideia do que é possível. Kephi-Cronos riu. Esse ser, se assim o desejar, pode apagar a existência de universos inteiros. Seu poder sobre os seres sob seu comando é insondável. Kephi-Cronos afirmou com um toque de compreensão em sua voz. Somente aqueles seres desesperados tinham a capacidade de contatar aquela pessoa além de nossa compreensão. Quem são eles? Denos perguntou curioso. Eles são conhecidos em muitas identidades. Disse Kephi-Cronos. Alguns os chamam de despertos, outros os chamam de lunáticos, mas homens experientes como nós sabem exatamente como chamá-los, os tecelões do destino. Kephi-Cronos proferiu. De repente, uma pessoa apareceu atrás deles, assustando Denos. Como se esperasse sua chegada, Kephi-Cronos se virou e perguntou à pessoa recém-chegada, qual é o seu objetivo ao vir aqui? Depois que Gaius foi reduzido a um sonho, é claro que não tenho mais nada para fazer lá. Dei as ordens necessárias para os homens de Lord Andrila, então eles já devem saber como proteger Nari e os outros. A pessoa se espreguiçou preguiçosamente depois de fechar o portal atrás dele. Kephi-Cronos estreitou os olhos para ele. Você é Aetalos, o homem que foi encarregado de ajudar o Lorde Demônio Gaius em seu tempo dentro de seu mundo prisão. Ele perguntou. Você me conhece e o destino destinado? Aetalos exclamou. Você não é um Tecelao do destino. Quem é você? Ele rosnou. Kephi-Cronos, avatar do tempo.
Queficronos respondeu com indiferença, o que fez a espinha de Aetalos estremecer. Embora eu não seja um Tesselaô do destino, certamente posso apagar você da existência do tempo. Eu sinto muito, Lord Queficronos, se o ofendi. Aetalos curvou-se para se desculpar, estou aqui apenas de acordo com sua vontade. Quando Queficronos ouviu, sua vontade, ele foi imediatamente alertado, pois alguém que seria tratado pelos Tesselões do destino como sua, só poderia se referir a essa pessoa. Qual é a sua vontade? Queficronos perguntou. Ele quer que o guardião retorne para onde ele pertence e o proteja secretamente. Os olhos de Denos se arregalaram e ele imediatamente se virou para Aetalos. Sou eu? Ele perguntou com urgência. Você é o guardião. Até onde eu sei, sou o guardião do salão, então, sim. Denos assentiu hesitantemente. Então, onde você pertence? Diante dessa pergunta, Denos ficou em silêncio enquanto pensava profundamente. Eu só posso pertencer ao seio de seu abraço. Denos suspirou. A cabeça de Aetalos mudou de repente, como se estivesse ouvindo alguém. Volte. Baixia retornará. Ele afirmou de repente, sacudindo a alma mais profunda de Denos. Ele se virou abruptamente para Queficronos, mas foi espancado pelo avatar do tempo quando Queficronos lhe disse: vá para onde você pertence. Faça o que quiser. Você já aprendeu muito comigo, então deveria retornar. Denos olhou para Queficronos com gratidão antes de se curvar profundamente. Obrigado, professor. Ele disse antes de se aproximar de Mateon. Observando-o, Aetalos falou: o universo já está um caos. O tempo também está sendo influenciado por ele, e tudo levaria a esse evento. Queficronos apenas riu e olhou para Aetalos. O que está predestinado está predestinado. E a vontade do Senhor Destino está predestinada. Ninguém neste universo ou em qualquer outro universo pode alterar sua vontade, exceto o futuro principal. Inferno, até mesmo a mente do futuro principal está sob ele. Aspas. Suspirar. Após essa conversa, a existência daquele reino pareceu desaparecer sem deixar vestígios, reaparecendo em algum lugar do cosmos, ou no cosmos de outro universo. Nos territórios imortais, 200 anos se passaram desde que ocorreu a Primeira Guerra pela Unificação. 100 anos também se passaram desde que a dinastia Qin unificou os antigos territórios, estabelecendo assim mais uma vez o Império Devorador do Sol. Dentro de uma taberna na cidade fronteiriça do Império, as pessoas conversavam sobre os acontecimentos dos séculos passados. Centenas de anos já se passaram, mas não consigo esquecer a façanha do príncipe herdeiro Alexander de derrotar vários exércitos que eram maiores que o seu exército em vários graus. Um bardo sentado na frente do povo declarou com orgulho: na batalha contra os exércitos combinados do Império Steins e do Yuan do Norte, totalizando 2 milhões, junto com sua brilhante e valente lança, ele atacou seu exército de 500 mil homens e derrotou os inimigos com grande honra. Essa foi a batalha que virou a cabeça de todos os domínios, fazendo-os perceber mais uma vez a nossa grandeza. Depois daquela luta, ele ficou conhecido como o Deus da Guerra de Qin, o valente rei da lança. Suas nobres expedições nos tornaram o maior hegemônico daquela época. Junto com seu pai, sua divina majestade, eles percorreram o campo de batalha, tomando territórios dos inimigos um por um. Eles se tornaram o terror do campo de batalha. Com a lança do príncipe coroado, sua divina majestade lutou com suas estratégias incomparáveis, derrotando inimigos sem sequer lutar. Eles são imparáveis. E sua característica imparável nos levou a esta era, a Era da Prosperidade. Ainda não consigo esquecer a grandeza de sua divina majestade quando ele restabeleceu a autoridade do Império Devorador do Sol e instituiu o Império do Céu Divino. Um dos homens segurando sua caneca disse com reminiscências: como as pessoas do céu divino podem esquecer isso? O bardo riu, quando sua divina majestade acenou com o pincel real e escreveu no céu sua declaração de glória. Dragões e fênix desceram dos céus, querendo reprimir sua arrogância e tentaram devastar o império recém-unido. Mas o que aconteceu? A divina majestade faz.
Sua Divina Majestade apenas acenou com a mão e declarou sua convicção diante dos céus e reprimindo aqueles dragões e fênix para se curvarem em deferência à sua autoridade. Depois disso, o Império do Céu Divino tornou-se próspero e temido em todo o continente. Embora não tenhamos nos movido por um século, esses domínios estrangeiros ainda temem nossa presença. Eu, pelo menos, ouvi dizer que os impérios do Gelo Prateado, Dragão do Sol, Bastião de Ferro e Fênix Gloriosa estabeleceram uma aliança secreta para impedir qualquer movimento do nosso Império do Céu Divino que passasse por eles. Até o comércio de Kinshan parecia ter dificuldades quando estabelecer comércio com as nações estrangeiras. Outro homem se intrometeu. Que mal isso nos causaria? O bardo riu mais uma vez. Somos apoiados por Sua Divina Majestade. Nunca estaríamos em desvantagem. Eles estão apenas se enfraquecendo. Você está certo sobre isso. Todos dentro da taverna riram de todo o coração. Escondido da vista deles, um homem vestido com roupas simples sorriu de satisfação ao ouvir as histórias sobre a grandeza de Sua Divina Majestade. Sorrindo, ele bateu a caneca na mesa, atraindo a atenção de todos na taverna. Por Sua Divina Majestade e pela grandeza de seus parentes, somos gratos. Portanto, tudo aqui é por minha conta. Felicidades para Sua Divina Majestade. Ele gritou e levantou sua caneca. Sim, quando souberam que tudo era de graça, todos se alegraram ainda mais e o clima dentro da taverna ficou alegre. O homem também caminhou até o bardo e entregou-lhe 10 moedas de ouro, uma dica para um grande contador de histórias. Ele disse com um sorriso. O bardo ficou chocado e imediatamente se curvou repetidamente como uma galinha bicando. Muito obrigado, senhor. Depois de agradecer, o bardo pegou sua pipa e cantou alegremente, com a galera participando da diversão. Fim do capítulo. Capítulo 224.200 anos. Escondido da vista deles, um homem vestido com roupas simples sorriu de satisfação ao ouvir as histórias sobre a grandeza de Sua Divina Majestade. Sorrindo, ele bateu a caneca na mesa, atraindo a atenção de todos na taverna. Por Sua Divina Majestade e pela grandeza de seus parentes, somos gratos. Portanto, tudo aqui é por minha conta. Felicidades para Sua Divina Majestade. Ele gritou e levantou sua caneca. Sim, quando souberam que tudo era de graça, todos se alegraram ainda mais e o clima dentro da taverna ficou alegre. O homem também caminhou até o bardo e entregou-lhe 10 moedas de ouro, uma dica para um grande contador de histórias. Ele disse com um sorriso. O bardo ficou chocado e imediatamente se curvou repetidamente como uma galinha bicando. Muito obrigado, senhor. Depois de agradecer, o bardo pegou sua pipa e cantou alegremente, com a galera participando da diversão. O homem também foi até o balcão para pagar tudo. Depois disso, ele também se juntou ao povo, pulando, rindo e cantando enquanto dançavam de braços dados. A diversão durou horas e horas, e já era meia-noite quando todos caíam, dormindo profundamente, bêbados e cansados. O homem que pagava as bebidas de todos clamava-se lentamente, tomando cuidado para não acordar ninguém. Olhando para todos, seus lábios se curvaram. De repente, alguém apareceu ao lado dele, coberto com um pano preto, pisando levemente na caneca, sem sacudir lá nem quebrar lá. Já é meia-noite, Majestade. A imperatriz já está muito preocupada. O homem, que era, claro, Matias, riu em resposta. Eu sou a pessoa mais poderosa do Império e uma das maiores potências aqui no continente. Vossa Majestade. Diante da teimosia de Matias, o homem vestido de preto lamentou. Sim, sim. Eu voltarei. Matias acenou com a mão, dispensando o homem antes de desaparecer de seu assento. Sabendo que sua monarca já havia ido para casa, esperançosamente, o homem vestido de preto afundou profundamente nas sombras, como se nem tivesse ido lá. No Palácio Imperial do Céu Divino, a imperatriz, Isabelle, andava de um lado para outro com uma expressão preocupada estampada no rosto. Já se passou mais de meio-dia desde que seu marido, o imperador, foi para algum lugar,
e já era meio da noite. Seu vestido vermelho de fênix girou toda vez que ela se virou para voltar. Embora estivesse preocupada, ela ainda parecia linda aos olhos de quem podia vê-la. Atrás dela, os 3 consortes buscavam acalmá-la. Imperatriz, o imperador é forte. Você não deveria se preocupar com a segurança dele e deveria dormir. Ó galante consorte, Gongsun Yue, disse a ela. O galante consorte está certo, Imperatriz. O nobre consorte apoiou. Sua Majestade pode voltar para casa sozinha e pode até retornar sem que saibamos que ele já está aqui. Você deveria descansar ou apenas sentar, Imperatriz Isa. A consorte pura também falou enquanto segurava as mãos da Imperatriz para aliviar suas preocupações. Suspirar. Isabelle suspirou enquanto olhava para os 3 consortes. Obrigada. É que já passou do dia e ele ainda não está aqui. Estou aqui agora, minha Imperatriz. De repente, do nada, Matias apareceu em frente à varanda e gritou com um sorriso, já tendo mudado de roupa, um simples renfo branco e dourado. Sua Majestade. Os 3 consortes imediatamente se ajoelharam diante de sua presença. Por outro lado, Isabelle, que estava muito zangada, imediatamente avançou e começou a espancá-lo com o leque. Ei, pare! Matias implorou enquanto levantava as mãos para se proteger da barragem de ataques dela. Você, que horas já são? Por que você está voltando para casa? Ela repreendeu com raiva. Ei, minha Imperatriz, sua imagem. Matias tentou dissuadi-la usando o cartão de imagem. Infelizmente para ele, não estava funcionando diante da raiva dela. Por que você se preocupa com a minha imagem agora quando me disse que eu não deveria me importar muito com a minha imagem porque você ainda estará comigo mesmo depois de tudo? Porque você ainda sai à noite? Ela repreendeu. Ei, você é minha mãe ou algo assim. Matias choramingou. Ele se virou para as 3 consortes e permitiu que elas se levantassem. Vocês podem parar a Imperatriz agora. Por favor, ele perguntou gentilmente. Os 3 consortes iam puxar Isabelle de volta, mas ela imediatamente se virou e olhou para eles, dizendo-lhes para não interferirem, então eles só podiam olhar para ele com um olhar de desculpas em seus rostos. Com isso, Matias só conseguiu suspirar e deixar Isabelle vencê-lo. Imperatriz, você deveria descansar e continuar derrotando Sua Majestade amanhã. Como você já disse, já passa da meia-noite e você já deveria dormir. Felizmente para ele, o homem vestido de preto que o chamou para casa chegou e falou um pouco com Isabelle. Finalmente, Isabelle recuou, mas ela ainda estava olhando para ele. Vejo você amanhã. Depois disso, ela imediatamente se virou, levantou o vestido e foi embora. Antes de se juntar à Imperatriz, os consortes primeiro se curvaram para Matias. Que você tenha uma boa noite de descanso, Sua Majestade. Eles disseram a ele respeitosamente. Obrigado. Matias sorriu e acenou com a cabeça em reconhecimento antes de finalmente se virarem para sair. Agora que eles se foram, Matias finalmente pôde suspirar de alívio. Eu disse que Sua Majestade está muito preocupada. Felizmente, cheguei aqui a tempo. O homem vestido de preto disse neutramente. O que você quer dizer com, no tempo? Matias zombou. Você chegou aqui enquanto eu já estava apanhando por 30 minutos. Obrigado, são apenas 30 minutos. Você gostaria que fosse 1 hora. O homem rebateu, você deveria saber agora que foi espancado. Não fique fora até tarde se sair do palácio ou então será chicoteado por sua esposa. Sim, entendi. Matias assentiu com relutância. Espere, Black, você é o mestre ou sou eu? Você está sendo arrogante agora, hein? Matias olhou para ele. Black não respondeu e apenas afundou nas sombras, saindo de cena em paz. Mãe. Vendo que Black realmente havia saído do palácio, Matias coçou a nuca irritado antes de se acalmar. Pensando em tudo o que aconteceu hoje, Matias apenas riu antes de caminhar em direção à varanda com as mãos cruzadas nas costas. 200 anos, hein? Ele murmurou com sua mente viajando ao longo do tempo.
Desde a sua declaração de guerra contra o Império Yuan até esta era de prosperidade para o Império Unido, já se passaram 2 séculos. Se fosse ele antes, ele definitivamente não teria pensado que passaria mais de 1 século aqui, mas agora, aqui está ele. Muitas coisas já haviam acontecido. Com o retorno do Império e se tornando mais uma vez hegemônico no continente, ele já havia feito muitos inimigos. Diferentes impérios estrangeiros expressaram hostilidade indireta ao seu governo, e alguns até proibiram diretamente o povo do Império do Céu Divino de entrar em seus territórios. É claro que também houve alguns que estenderam as mãos como aliados ao domínio recém-unido, e Matias os tratou com respeito. O comércio exterior já havia começado 2 ou 3 anos após a união, e alguns até enviaram enviados de amizade nos primeiros dias. É claro que alguns deles tiveram a entrada negada por Matias, devido ao fato de alguns deles serem teocráticos, e endossaram sua religião ao povo do céu divino. Sendo ele próprio um deus, Matias não é amigável com o tipo de pessoa que procura influenciar seus subordinados a adorar outros deuses quando, na verdade, ele estava lá. Assim que Matias viu outras religiões tentando se infiltrar em seu império, ele imediatamente estabeleceu para o povo a religião que antes havia sido fechada por ele, a religião Ren. Quando a religião Ren foi apresentada ao povo, com Matias apresentando seu Deus como um ser superior, que o guiava como governante e que mais tarde guiaria o povo, a maioria do povo aderiu imediatamente. Com suas doutrinas apoiadas na neutralidade, na benevolência oculta e na grandeza, todos sentiram que era o certo para eles. Com o estabelecimento da religião Ren, os impérios teológicos, por sua vez, também expressaram hostilidade ao Império do Céu Divino, dizendo que sua religião nada mais é do que uma farsa e que seu objetivo é apenas endossar a legitimidade do Império. Quando Matias ouviu essas acusações, ele riu enquanto estava sentado em seu trono e pensou: não estão todos usando as religiões como desculpa para legitimar seu governo? Depois disso, o céu divino entrou em período de hibernação, reabastecendo suas forças e desenvolvendo seus territórios. Recuperando terras, assinando benefícios tratados com os reis bestas e promovendo o avanço para todos. A princesa Ren Yue, sua filha com o pior consorte Fei, também se ofereceu como voluntária em pesquisas, ingressando na Divine Heaven Academy, a antiga Universidade Qin de Literatura e Artes. Fim do capítulo. Capítulo 225. Matias descobre o que aconteceu. A princesa Ren Yue, sua filha com o pior consorte Fei, também se ofereceu como voluntária em pesquisas, ingressando na Divine Heaven Academy, a antiga Universidade Qin de Literatura e Artes. Através de seus estudos, ela desenvolveu diversas descobertas científicas que abalaram o Império e influenciaram sua ascensão. Falando em família imperial, ela já se expandiu bastante. Todos os 3 consortes tiveram um filho. O consorte puro tinha Ren Yue, o consorte galante teve um menino chamado Ren Zhuang e se tornou um estrategista geral do exército do céu divino. O consorte nobre também teve um menino chamado Ren Jui, e se tornou o grande líder do divino céu real. Guarda. Além disso, há apenas 7 anos, a imperatriz Isabelle também teve outro filho, uma menina que chamou de Mackenzie. Atualmente, ela era a mais nova dos descendentes imperiais e é adorada pelos irmãos mais velhos. Além disso, por ter sido solicitado por Qin e os outros, ele também tomou outras concubinas, as princesas dos antigos territórios aliados que se renderam sob seu governo. Um deles foi, claro, do Gu Xianping, a princesa do Império Yuan que transferiu contra a autoridade de seus irmãos. Há também as princesas do shogunato Tanaka e do reino Verimon. Como benefícios de serem aliados, os ex-governantes dos territórios aliados também ganharam a realeza, com o rei Tanaka recebendo a antiga capital do shogunato como terra, e o rei Verimon recebendo a terra mais ao norte do céu divino que ele desejava. Nas fileiras do harém, pode-se dizer que do Gu Xianping tem uma das maiores influências, pois, além de ser uma dama, também possui o título de realeza, tendo como feudo a antiga capital do domínio de sua mãe. Portanto, embora não tenha descendência do imperador, ela ainda tem voz nas decisões do país.
Pensando em todas aquelas coisas complicadas do harém familiar, a cabeça de Matias dói. Mesmo assim, olhando para tudo o que conquistou nesses 200 anos, Matias não pôde deixar de suspirar de espanto. De repente, ele sentiu algo profundo dentro dele que de alguma forma desconectou. Ele se perguntou: meu clone já usou os 2 fragmentos de alma que eu coloquei nele? Ele murmurou. Ele se perguntou o que estava acontecendo com Mateon. Tendo vontade de ir, Matias imediatamente desapareceu de sua posição. Quando ele reapareceu, já estava no meio do espaço. De repente, ele ficou chocado com o que viu. O que aconteceu aqui? Ele exclamou. Ele viu a galáxia em ruínas. Não, risque isso, ele não viu nenhuma galáxia. De alguma forma, alguém o ouviu, e foi Asileios. Quando viu Matias, ele imediatamente correu até ele e fez uma reverência. Peço desculpas por isso, mestre. Por que você está se desculpando? O que aconteceu com Mateon? Matias perguntou preocupado. Aconteceu uma infecção. Ela destruiria toda a galáxia se não agissemos, e seu clone sugeriu reiniciar a galáxia, então fizemos exatamente isso. Ele explicou. Reiniciando. Matias ficou boquiaberto. Claro, o que aconteceu já aconteceu, então ele não teve escolha. Me deixe fazê-lo, ele disse antes de voar em direção à galáxia. Ao saber que ele assumiria o comando, Asileios animou-se. Quando os outros viram Matias, as divindades originais se alegraram enquanto as novas que não o encontraram lançaram-lhe um olhar descontente. Senhor! As divindades Y e Tiankai, Xuan, Void Lord e Fang Yuan imediatamente se ajoelharam em sua direção. Matias! Seus amigos Qi, Jeremy, Sana e Sky também voaram em sua direção e gritaram. Senhor! Os duques e príncipes demônios originais e os 12 serafins também deram um passo à frente e se ajoelharam diante de sua presença. Você finalmente está voltando? Qi perguntou animadamente. Infelizmente não. Matias respondeu, o que diminuiu a alegria do primeiro. As missões dentro dos territórios imortais ainda estão incompletas e, por mais que eu queira ficar aqui, ainda preciso voltar e provavelmente demoraria muito mais uma vez, galáxia. Ele disse, você deveria simplesmente abdicar. De repente, das fileiras das divindades, alguém gritou de desgosto, o que atraiu a atenção das antigas divindades. A julgar pela reação dos deuses antigos quando você chegou, você deveria ser, Sua Majestade Lord Matias, sobre o qual Lord Asileios falava há muito tempo. A pessoa que falou era um homem de meia idade vestido com uma capa vermelha. Ele estava brincando com fogo quando avançou. Quando seu domínio precisou de você, você estava ausente, em algum lugar do universo, feliz com sua vida, enquanto lutávamos contra aquelas anomalias, tentando proteger seu domínio. Ele cuspiu, com as outras novas divindades apoiando-o com acenos e murmúrios de aprovação. Você deveria simplesmente abdicar porque é indigno de sua posição. Silêncio. Queimando de raiva, Asileios gritou para a divindade falante com uma ira flamejante. As outras antigas divindades também olhavam para ele com ódio enquanto seus olhares o perfuravam como flechas. Vendo essas reações das antigas divindades, a boca das novas divindades se fechou e seus corpos enrijeceram. Matias, por outro lado, estava apenas olhando o que estava acontecendo à sua frente, sem qualquer reação no rosto. Vendo isso, a divindade tomou isso como uma arma, viu? Ele não se importa com nenhum de nós. Lord Asileios deveria ser apenas aquele que se sentaria no trono do Palácio Mateon. Ele gritou indignado. Flero. Xuan ficou ainda mais irritado quando empurrou Asileios para longe e deu um soco direto no rosto da divindade, fazendo-o voar e bater em um dos planetas da galáxia. Suficiente. Matias falou de repente quando Xuan já estava se preparando para voar em direção a Flero mais uma vez para dar um soco nele. Matias ergueu o braço e moveu a mão. Do planeta, o corpo inconsciente de Flero flutuou imediatamente em direção a eles. Vendo isso, as divindades que não estavam familiarizadas com seu poder arregalaram os olhos. A distância entre eles e o planeta onde Flero caiu era de pelo menos 1 ano-luz.
Ser capaz de fazer um corpo flutuar em direção a eles a tal distância era algo que nenhum deles poderia fazer. Quando o corpo de Flero alcançou Matias, ele bateu na cabeça de Flero com um dedo e, com um estalo, o primeiro acordou. Quando Flero abriu os olhos, ficou surpreso, chocado e apavorado ao descobrir que estava nas mãos do Deus que desacreditava. O que você vai fazer? Você vai me matar porque estou contra você? Matias apenas olhou para Flero e riu antes de jogá-lo fora. Eu já dei a Asileios e aos outros o direito de governar meu domínio, jovem divindade. Exceto por ser o Criador, já tenho pouca ou nenhuma autoridade sobre as decisões tomadas na minha ausência. Ele disse. O que? Todos engasgaram ao ouvi-lo, exceto Asileios e aqueles que já haviam adivinhado. Diante da incerteza deles, ele assentiu. Eu sei por mim mesmo que ficaria fora por muito tempo, e se eles ainda tivessem que esperar pela minha aprovação para tomar a decisão, então a galáxia certamente cairia. A razão pela qual estabeleci o Supremo Conselho Supremo, para tomar decisões em meu nome. Embora não totalmente, eu já havia renunciado à minha autoridade como governante e serviria apenas como criador da galáxia. É para o bem de todos, inclusive de mim. Ele riu. Quando me tornei um criador, queria viver uma vida normal em mundos diferentes, mas, é claro, tinha deveres como ser poderoso, então tive que me comprometer. Ele então olhou para eles com um sorriso, mas agora que todos vocês estão presentes, posso ter certeza de que não tenho nada com que me preocupar. Ele riu e balançou a cabeça. De qualquer forma, esta galáxia está uma bagunça. Depois de dizer isso, sua aura mudou quando ele emitiu a pressão de um verdadeiro Deus. Ele ergueu a mão e invocou seu poder, conectando totalmente sua vontade com o buraco branco. Imediatamente, o âmbito do buraco branco expandiu-se, encapsulando mais de 300 mil anos-luz diária com a sua quantidade cósmica de energia. Depois disso, Matias começou a criar em massa, formando simultaneamente estrelas, planetas, chiturões de asteroides, diferentes metais, elementos, minerais, energia, QI, certamente, vida no espectro de nível micro e macro. Meia hora depois, a aparência da galáxia voltou a ser como era anos atrás, fresca de qualquer existência prejudicial. O buraco branco retraiu-se no meio da galáxia e ficou lá, girando de forma lenta e estável. Olhando para a galáxia recém-criada à sua frente, todos ficaram maravilhados. Isso foi mais rápido do que deveria ter sido com o seu nível de poder, senhor. Asileios exclamou, sabendo muito bem o poder que Matias tinha quando se viram pela última vez. O tempo passa, amigo. Matias riu e suspirou, o tempo passa. Dentro da estrutura interna da galáxia, particularmente os reinos, também foram grandemente influenciados pela reestruturação e evolução da energia, com a Terra de Deus, Quem e o Salão do Conhecimento mudando no nível dos quarks, com sua própria estrutura se tornando mais robusta, poderosa, e podem até gerar produtos maiores do que jamais tiveram. Fim do capítulo. Capítulo 226 Denos, Retorno. Dentro da estrutura interna da galáxia, particularmente os reinos, também foram grandemente influenciados pela reestruturação e evolução da energia, com a Terra de Deus, Quem e o Salão do Conhecimento mudando no nível dos quarks, com sua própria estrutura se tornando mais robusta, poderosa, e podem até gerar produtos maiores do que jamais tiveram. A cana, por exemplo, desenvolveu uma natureza senciente e um nível mais elevado de espírito, com sua tremenda mudança na quantidade de QI em seu interior. Enquanto os deuses admiravam a nova e melhorada galáxia, de repente, de longe, todos notaram uma forte presença vindo em direção à galáxia, fazendo com que todos ficassem alertados. Matias também se virou, chocado com a aura que a pessoa estava liberando. Apertando os olhos, ele descobriu quem era e riu secretamente, Denos. Sabendo que era alguém que ele baniu, ele endireitou as costas e olhou para a figura que se aproximava com um olhar severo. Asileios e os outros notaram sua mudança e ficaram intrigados quando começaram a refletir sobre quem era. De repente, os olhos de Y e Tiankai se arregalaram, é, ele. Ele murmurou,
Como esperado, Denos, vestido com roupas arcanas azuis, parou na frente deles. Saúdo todos vocês. Ele se curvou. Quando as antigas passaram o viram, tiveram emoções confusas. Eles ficaram felizes com o retorno de um velho camarada deles, mas lembrando-se do julgamento que foi proferido sobre sua cabeça, ficaram preocupados com ele, principalmente considerando que o próprio homem que o julgou estava presente. Ele então se virou para Matias e curvou-se profundamente. Saúdo você, padrinho. Ele o cumpriu respeitosamente. Matias apenas olhou para ele com severidade antes de perguntar com indiferença: por que você voltou? Você descobriu como devolver Baixia. Diante da questão final que o levou a ser banido de sua galáxia natal, Denos parece firme e determinado ao responder a Matias: estou confiante de que posso ressuscitar Baixia. Matias apenas cantou antes de acenar agressivamente com a mão. Depois disso, eles desapareceram e reapareceram dentro do Salão do Conhecimento, principalmente no segundo andar, onde Matias colocou o corpo imaculado de Baixia, que nunca se decompôs, mesmo depois de centenas de anos terem se passado. Quando eles desapareceram, as antigas imaginaram exatamente onde eles poderiam estar imediatamente desaparecendo e entrando no Salão do Conhecimento, e observaram o que estava acontecendo. Lá dentro, Denos caminhou em direção a Baixia a passos condolorosos. Olhando para ela, ele não poderia deixar de chorar, considerando que já fazia muito tempo que não a via pela última vez. Você ainda é linda, meu amor. Ele sussurrou enquanto vacilava e se ajoelhava ao lado do corpo dela e segurava sua mão. Você não está aqui para admirá-la, você está aqui para ressuscitá-la. Matias proferiu friamente. Sim, padrinho. Denos assentiu antes de se levantar mais uma vez e abrir bem os braços. De repente, o vento soprou violentamente dentro do chão, embora não houvesse fonte. O corpo de Denos levantou-se do chão enquanto ele conjurava todo o conhecimento e poder que acumulou para salvar a mulher que amava. Observando tudo isso ao lado, Matias se levantou e olhou para eles em silêncio. Olhando para ele se esforçando, Matias suspirou. Embora estivesse furioso naquela época, ele sabia que não era culpa de Denos que Baixia tivesse morrido no campo de batalha. Ninguém teve culpa porque o que aconteceu aconteceu. Mas o que Matias sabia era que, com a morte da mulher que ele tanto amava, Denos definitivamente vacilaria, fazendo com que ele fosse reprimido. Seria um desperdício de seus talentos e habilidades, considerando que Matias criou Denos como um ser intimamente relacionado ao tempo. Se não fosse aprimorado, Matias teria simplesmente desperdiçado os dias em que ficou inconsciente apenas para criá-lo. Matias realmente só quer que o potencial de Denos seja realizado, e ficar confinado dentro do Salão do Conhecimento realmente não é tão benéfico para ele porque apenas o impediria. Ao banir Denos da galáxia e usar a ressurreição de Baixia como motivação para ele se destacar em suas habilidades, a morte dela não destruiria seu futuro. Enquanto assistia, de repente, Matias viu algumas reações. Dentro do buraco branco, partículas de luz surgiram de repente. Não foi isso que atraiu a atenção de Matias. Particularmente, foi o estado das manchas que o fez notar aquelas luzes, eles estavam de alguma forma revertendo no tempo. De toda a galáxia, partículas de pura luz dourada surgiram e se reuniram no topo do corpo de Baixia. Dentro do corpo de Denos, as coisas também começaram a mudar, com sua energia sendo lentamente desviada dele, e seu corpo físico diminuindo a um grau perceptível. Matias observou silenciosamente enquanto isso acontecia. Denos ficou feliz ao ver as partículas de luz se acumulando, mas imediatamente fez uma careta ao perceber que aquelas luzes não estavam se fundindo. Ele fez tudo o que podia, mas não resultou em nada. As luzes apenas permaneceram separadas, flutuando silenciosamente acima de seu corpo. Não, não. As lágrimas de Denos escorreram por seu rosto, percebendo que ele não conseguiria. Ele tentou e tentou, com seus ossos começando a aparecer por causa do quão magro ele estava ficando. Reverter, reverter, ele gritou incessantemente. Matias apenas olhou para ele sem demonstrar emoções fisicamente.
De repente, ele percebeu que as luzes estavam piscando e algo tentava chegar até ele. Quando ele se ofereceu para estabelecer contato, ficou chocado. Vamos viver juntos em paz, por favor. Uma voz gentil e calma de uma mulher soou em sua cabeça. Mas, é um teste para ele. Ele argumentou. Por favor, a voz soou mais uma vez. Matias não teve coragem de recusar seu pedido. Afinal, ela era sua filha amada. Suspirando, Matias ergueu a mão e fundiu as luzes em um único orbe e mergulhou profundamente no corpo de Baixia, o que chocou Denos. Padrinho! Ele exclamou. Matias não respondeu e apenas olhou-o diretamente nos olhos. Eu certamente espero não ver o cadáver dela novamente ou vou me certificar de que você ficará com ela na vida após a morte, entendeu? Ele enfatizou. Ao ouvir isso e perceber o movimento do dedo de Baixia, ele imediatamente caiu no chão e começou a se curvar repetidamente em direção a ele. Obrigado, obrigado, obrigado. Ele repetidamente pronunciou soluçando. Agora, desça e desça. Serei eu quem falará com ela primeiro. Matias afirmou antes de acenar com a mão e jogar Denos no primeiro andar do salão. Isso não foi gentil, foi. Enquanto os olhos de Matias ainda olhavam para o caminho para o andar inferior, uma voz fraca, mas adorável, soou atrás dele. Xiao Xia. Matias imediatamente correu para o lado dela e segurou sua mão. Você está bem agora? Ele perguntou preocupado. Baixia acenou com a cabeça de forma fofa e Matias imediatamente correu para abraçá-la. Um tempo depois, Baixia o empurrou gentilmente e disse, pai, você realmente não deveria ter sido tão cruel com ele, sabe? Ela disse, o que fez Matias grunhir. Ele mereceu. Não, ele não quer. Sim, ele fez. Bomba. Matias ficou surpreso quando, de repente, as mãos lindas e delicadas de Baixia caíram sobre sua cabeça. Para o que foi aquilo? Matias reclamou com a boca aberta. Você não deveria ter sido cruel com ele. Baixia fez beicinho. Por que você o está defendendo? Matias perguntou com um olhar magoado e com as mãos apertando o peito. Vendo a expressão de Matias, Baixia riu e cobriu a boca com as mãos delicadas enquanto explicava gentilmente, estou defendendo-o porque sou sua mulher e futura esposa. E como punição para você, Asileios e os outros seria quem oficializaria nosso casamento. Ei! Os olhos de Matias se arregalaram e sua boca ficou boquiaberta, absolutamente não, você não pode. Eu sou seu pai, portanto estou oficializando seu casamento, mesmo que seu oficial nomeado seja o mais deus dos deuses. Ele discutiu tanto que suas mãos já começavam a se mover sozinhas. É isso, Matias gritou de repente, preciso ir embora, mas não estou sendo excluído do seu casamento. De repente, Matias agarrou as mãos de Baixia, ainda que gentilmente, antes de descer para o primeiro andar do Salão do Conhecimento. Quando as divindades e Denos os viram aparecer no caminho, as antigas divindades ficaram felizes, enquanto as novas que não tiveram a chance de conhecer Baixia antes de sua morte ficaram de boca aberta por causa de sua perfeição. Algumas divindades ousadas queriam se aproximar dela, mas foram imediatamente encaradas por um Denos louco, então recuaram. Felizmente, Denos não teve tempo de olhar para eles, já que a mulher de quem depende sua existência caminhava lentamente em sua direção. Lágrimas começaram a cair das bochechas de Denos enquanto ele olhava para a linda Baixia que também olhava para ele com amor. Senti falta daquele olhar, ele murmurou com um soluço. Olhando para Denos, o nariz de Matias se contraiu, como se ele estivesse relutante em fazer isso, mas a mão que a segurava tremia quando Baixia sinalizou para Matias parar. Certo, certo. Matias choramingou antes de estalar os dedos da mão livre. Fim do capítulo. Capítulo 227 União de duas almas. Senti falta daquele olhar. Ele murmurou com um soluço. Olhando para Denos, o nariz de Matias se contraiu, como se ele estivesse relutante em fazer isso, mas a mão que a segurava tremia quando Baixia sinalizou para Matias parar. Certo, certo. Matias choramingou antes de estalar os dedos da mão livre.
Imediatamente, as roupas de Baixia esvoaçaram e se transformaram em um lindo, puro, celestial, elegante e lindo vestido de noiva branco. Seu cabelo preto sedoso e brilhante subia e se amarrava em um coque, com grampos adornados com pequenas estrelas segurando seu cabelo para cima. Uma coroa de flores também se manifestou acima de sua cabeça e desceu suavemente sobre ela. Um pano de seda estrelado voou atrás dela e adornou seu vestido e sua cabeça. Aos poucos, ela se transformou em uma deusa celestial. Os olhos de Denos reviraram-se ao ver sua transformação e o sangue começou a escorrer por seu nariz, mas felizmente ele se controlou. Embora eu fique relutante em entregá-la a você, preciso ser eu quem oficializará este casamento e ninguém mais deverá ocupar meu lugar neste evento. Matias cuspiu. Ele então pisou forte e imediatamente o salão começou a mudar, com as estantes afundando e os assentos aparecendo do nada. Um altar então surgiu na frente, e Matias caminhou em direção a Denos e avisou o primeiro com um olhar antes de se virar para ficar no altar. Quando ele estava em posição, ele acenou com a mão e os patrulheiros se reuniram ao lado e começaram a tocar a marcha nupcial de Mendelssohn. Enquanto os sons de trombetas, tambores, violinos e todos os tipos de instrumentos soavam, Denos e Baixia riram e caminharam em direção ao altar. De mãos dadas, eles caminharam lentamente pelo caminho que agora estava repleto de apresentações de flores de Ken. Denos não pôde acreditar que o que estava acontecendo agora não fosse um sonho, então agarrou a mão delicada de Baixia com carinho. Com eles agora diante de Matias, este finalmente falou: estamos reunidos aqui hoje, comigo como oficiante supremo, embora com relutância, para legar minha filha a este homem. Pai. Baixia chorou de aborrecimento com a mesquinhez de seu pai. O rosto de Matias estava inexpressivo, aparentemente não tendo ouvido nada. Eu lhe concedo a união, para se unir como um só. O vínculo que você tem será um vínculo para sempre, e uma vez que alguém peca, este homem assumirá a culpa por tudo. Pai. Baixia choramingou e olhou de brincadeira para Matias: o quê? É trabalho dele assumir a culpa. Matias rebateu, com uma expressão real no rosto. Somos um e iguais. Baixia declarou enquanto acariciava gentilmente a mão de seu homem: uma vez que alguém peca, sofreremos como um só. Ela disse com determinação: ah, não posso aprovar isso. Matias imediatamente balançou a cabeça: vamos fazer isso, se alguém pecar, quem fez isso assumirá a culpa, ok. Sem esperar pela resposta de Baixia, ele imediatamente estalou os dedos e os amarrou. Agora, para oficializar o vínculo como verdadeiro e absoluto, Matias sinalizou para Denos olhando para ele com um olhar conhecedor. Denos retribuiu o olhar e acenou com a cabeça em resposta. Eu sonhei com este momento desde que você me deixou. Agora que você está aqui comigo mais uma vez, vou cuidar de você, amar você, protegê-lo, e nenhum mal acontecerá em seu caminho. Eu te amo com toda a minha existência, e que o poder que nos une esteja eternamente presente. Nunca mais vou deixar você me deixar. Matias estava ouvindo atentamente seus votos e, quando ouviu a última frase, imediatamente olhou para Denos com ódio. O que você quer dizer com isso? Você quer que eu o arraste para longe desta galáxia de novo? Ele cuspiu com raiva: você parece um pervertido psicótico que está perseguindo minha filha. Mude a última parte. Oh, desculpe. Denos imediatamente se desculpou e voltou-se para Baixia mais uma vez: ainda vou deixar você me deixar, mas espero que possamos conversar sobre isso antes de você fazer isso no futuro. Ele reformulou a frase. Vendo como Denos era tão submisso a Matias, ela não pôde deixar de rir. Quando Denos e Matias viram seu rosto feliz, imediatamente sorriram de satisfação. Agora você. Matias chamou sua filha. Oh, Baixia imediatamente ficou sério. Meu marido. Ela começou, mas foi imediatamente interrompida por Matias. Ei, ainda não. Guarde isso para mais tarde. Ele repreendeu. PSSH. Meu pai é tão mesquinho. Ela revirou os olhos de brincadeira antes de rir. Você esquece o R em bonito.
Matias murmurou e prendeu seus longos cabelos para trás. De qualquer forma, meu amor. Baixia continuou, nenhuma palavra pode expressar meu amor por você. Ficarei com você nos bons e maus momentos, e aconteça o que acontecer neste universo, ainda estarei ao seu lado. Embora o voto tenha sido curto, foi definitivamente o suficiente para Denos. Quando ela terminou, uma luz dourada brilhou imediatamente, envolvendo seu ser. Com minha declaração e seus votos, o vínculo foi estabelecido. Deixe o poder do seu amor fortalecer este domínio. Depois de dizer isso, Matias ergueu a mão e bateu no chão. A luz dourada que cercava os dois de repente se manifestou em 2 anéis, um em cada dedo anelar. Ao mesmo tempo, o seu vínculo imaterial fundiu-se com o núcleo da galáxia. Ao fazer isso, um amplo halo cercou a galáxia e formou uma enorme cúpula de proteção ao seu redor. Serviria como dissuasão para quaisquer ataques estrangeiros no futuro. O casamento acabou. Matias declarou e ergueu as mãos, a festa começará. Quando ele levantou a mão, os assentos desapareceram repentinamente e foram substituídos por mesas redondas e cadeiras com farta comida criada por ele. Quando as divindades viram a comida rica em energia, elas imediatamente sentaram e comeram. Ao vê-los entusiasmados com a comida, Matias caminhou em direção ao novo casal e estendeu a mão. Ao ver isso, Baixia estendeu a mão e colocou-a em cima da mão dele. Esperando um pouco, Matias viu Denos apenas olhando para eles. Ele imediatamente o repreendeu. Ei, você quer ficar de fora? Venha aqui. Com seu sinal, Denos riu sem jeito e colocou-o na mão de sua esposa, com as palmas voltadas para baixo. Agora que eles estavam completos, Matias se virou para olhar para sua filha. Baixia, tome cuidado. Eu ficaria fora por um período significativo de tempo e talvez não consiga cuidar de todos vocês. Baixia acenou com a cabeça. Não se preocupe, pai. Matias então se virou com um olhar de advertência para seu afilhado. Denos, certifique-se de cuidar dela agora, ou então cortarei sua cabeça imediatamente quando voltar, entendeu? Denos assentiu rapidamente e respondeu, garanto-lhe, padrinho. Você deveria me chamar de pai agora. Matias sorriu de repente, o que fez desaparecer o nervosismo de Denos. Se é isso que você deseja, pai. Matias sorriu com aprovação e ergueu a mão livre para dar um tapinha nas mãos que estavam colocadas na outra mão. Soltando-o com cuidado, Matias levantou as mãos e deu um tapinha no ombro dos dois antes de se virar para as divindades. Divindades de Mateon, ouçam-me! Ele gritou, atraindo a atenção de todos. A galáxia retornou ao seu estado infantil, e os mundos estão maduros, cheios de energia primordial. Use isso a seu favor e vigie os novos mundos e seus novos povos. Eu diminuí os limites que estão acorrentando os deuses e você pode construir seus panteões se assim desejar. Ele anunciou. Mas, de repente, o ambiente ficou frio quando seu tom mudou, mas nunca abuse de seus poderes para arruinar esta nova criação. Eu te desafio a fazer isso, porque se você fizer isso, eu me certificarei de que todas as divindades e todas as leis deste domínio irão caçar você até os confins do universo. Ele garantiu aos deuses confiança em seus poderes antes de desaparecer do salão. Quando ele reapareceu do lado de fora, estava vazio. Ele não se incomodou em visitar os outros reinos independentes porque isso definitivamente seria resolvido. O que ele precisava fazer era conversar com alguém que estivesse na galáxia. Agora que ele não estava preso a um sistema e era livre para fazer o que quisesse, a influência dela não o incomodaria mais. Falar com ela é apenas algo que ele deseja fazer. Das profundezas primordiais do núcleo do domínio, ele se conectou com o núcleo primordial da galáxia. Ele ergueu a mão e invocou a existência dela. Nua, venha. Imediatamente, um redemoinho de energia dourada emergiu e formou o corpo de uma mulher. Quando a transformação terminou, Nua, assim como sua forma anterior, emergiu. Nova. Matias cumprimentou o guia que todos sabiam estar morto. M. Matias, ou devo dizer, Mestre Matias.
Nua cumpriu com um suspiro, obrigado por atender meu pedido. Ela afirmou antes de se curvar profundamente. Embora você tenha aqui que seu pedido era para proteger a galáxia, ainda vejo isso como covardia. Matias respondeu com um tom indiferente. Lembrando-se do que ela pediu antes, ele ainda é um ato de deserção. Ponto. Fim do capítulo. Capítulo 228. Muita coisa acontecendo. Nova. Matias cumpriu o guia de que todos sabiam estar mortos com uma pitada de fria indiferença. M. Matias, ou devo dizer, Mestre Matias. Nua cumpriu com um suspiro, obrigado por atender meu pedido. Ela afirmou antes de se curvar profundamente. Embora você tenha aqui que seu pedido era para proteger a galáxia, ainda vejo isso como covardia. Matias respondeu com um tom indiferente. Lembrando-se do que ela pediu antes, ele ainda é um ato de deserção. Anos atrás, meses após uma batalha, na plataforma de criação. Matias, quando a galáxia estiver em perigo, quero morrer e me fundir com o núcleo primordial da galáxia. Nua disse com um tom sério enquanto enfrentava Matias. Por quê? Matias perguntou. Por quê? Nua visivelmente inquieta ao responder, eu preciso disso. É para a sobrevivência da galáxia. A sobrancelha de Matias se exibiu e ele suspirou internamente, tudo bem, continuamente, Nua se iluminou ao agradecimento repetidamente. De volta ao presente, Matias e Nua flutuavam no espaço enquanto se entreolhavam. Um tempo depois, Nua suspirou, você vai me entender quando chegar a hora. Aproveitei a batalha e fingi morrer para me fundir com a galáxia para sobreviver lá do futuro e não porque sou um covarde. Eu não teria razão para acreditar nisso até que o futuro acontecesse. Apenas faça o que quiser e não prejudique meu domínio. Matias pronunciou friamente antes de desaparecer, retornando aos territórios imortais. Nua, que ficou sozinho, apenas olhou para longe e suspirou antes de retornar ao núcleo primordial da galáxia. Os territórios imortais. Quando Matias reapareceu no Palácio Imperial exatamente na posição em que estava antes de viajar para Mateon, ficou surpreso ao ver que já era dia. Seus olhos se estreitaram enquanto ele pensava, a diferença horária mudou. O que aconteceu? Ainda deveria ser no meio da noite. Infelizmente, sua reflexão teve que ser interrompida quando Sigien Branhild o chamou por trás. Vossa Majestade, você estava aqui. Estávamos procurando por você. Por quê? Ele perguntou. Algo urgente surgiu. Sua Majestade Imperial, as consortes, Lady Xianping, os descendentes imperiais, os pilares e o general Gong Sun Pei já se reuniram dentro da sala do trono. Você é urgentemente necessário. Sigien respondeu com um pouco de urgência na voz. Matias ficou solene, considerando que Sigien é um dos seres mais calmos sob seu comando antes de quem. Sua urgência significaria que algo sério aconteceu enquanto ele estava fora. Com isso, Matias nem correria para ir até lá. Ele imediatamente acenou com a mão e transportou os dois para a sala do trono. Assim que apareceram lá dentro, Matias percebeu imediatamente a solenidade da atmosfera. Ele estreitou os olhos enquanto caminhava até o trono imperial. Falar. Ele pediu. Sua Majestade. Quem foi o primeiro a falar? Recebemos notícias de fora. A Aliança das Nações mobilizou suas forças a caminho do céu divino. Em nossa estimativa, eles chegarão aqui daqui a 2 semanas. Aspas. A sobrancelha de Matias ergueu-se e ele zombou. Eles esqueceram minha façanha de massacrar criadores no meu caminho. O céu divino ficou em silêncio por um século e nunca tocou em nenhum deles ou em seus negócios, e agora eles têm a audácia de enviar exércitos marchando até minha porta. Ele zombou. Ele então se levantou e declarou, se eles querem que o dragão adormecido desperte, então eles sentirão sua ira. Ao dizer isso, ele inconscientemente exalava uma forte aura de governante, olhando para seu povo abaixo. Todos sentiram isso e não resistiram à vontade de se ajoelhar. Alexandre, Renzhuang, Wang Zong. Matias gritou. Sim. Os dois avançaram, ainda ajoelhados.
Cada um de vocês liderará o exército do céu divino e se moverá para conquistar todos os domínios que declararam guerra contra nós. Ele comandou. Sua Majestade, todos exclamaram. Um empreendimento tão grandioso exigiria uma quantidade igualmente grande de mão de obra. Definitivamente alertaria todo o continente, e as outras seitas também poderiam unir forças com os reinos estrangeiros para eliminar o céu divino. O que? Você está questionando a capacidade do nosso império? Matias riu sinistramente. Eles estão desafiando nosso império, então não devemos ficar de braços cruzados e mostrar a eles o que podemos fazer. Ele afirmou de fato. Então e o exército invasor? Quem perguntou? Eles não são um problema. Matias respondeu. A guarda real do céu divino, a seita do dragão oculto e o resto dos homens do céu divino seriam suficientes para lidar com seu exército. Ele riu. Além disso, considerando nossa aliança com o glorioso imperador invencível Renchiu e o imortal Tian, eles nem seriam capazes de entrar na fronteira do nosso império. Existem outros problemas que estamos enfrentando? Matias perguntou às pessoas reunidas. Em resposta, quem assentiu? O que é? Matias perguntou. Um criador do Oriente também expressou hostilidade para conosco. Ele parecia estar no nível de um Deus universal no mundo exterior. Cana respondeu. Ao ouvir isso, Matias estreitou os olhos. Mesmo que ele não se classifique mais nas categorias inferiores, ele ainda sabe que ainda pode ser considerado um Deus universal. Sabendo que enfrentaria um inimigo à altura de seus poderes, ele tornou-se solene. Se for esse o caso, cuidarei disso assim que o problema chegar. Não posso simplesmente deixar isso ficar preso na minha mente e atrapalhar meu caminho, posso? Matias sorriu com confiança. Vendo sua confiança, todos se apoiaram na esperança de que seu imperador pudesse derrotar com sucesso ou pelo menos se defender contra tal inimigo. Agora que já estamos reunidos aqui, você pode abordar outros assuntos que me preocupam para que possamos conversar sobre isso agora. Matias finalmente sentou-se e endireitou-se, retraindo sua aura indomável. Todos eles soltarão um suspiro de alívio com a aura sufocante e gloriosa que finalmente desapareceu. Depois de recuperar o fôlego, um por um, eles finalmente abordaram algumas de suas preocupações. Ao ouvir, descobriu que embora o império já esteja em paz e a liderança estável, a corrupção ainda acontece em algumas áreas. Matias suspirou. Infelizmente, não podemos extinguir totalmente tal característica, considerando que somos humanos com desejo. Ele então curvou os lábios de forma assustadora enquanto pronunciava, mas embora não possamos extingui-lo, isso não significa que vamos deixá-los passar. Ele então virou-se para o lado e ordenou: investigue as ações de nossos funcionários de todos os níveis e, se eles mostrarem algum sinal de corrupção, prenda-os imediatamente. Da sombra que o trono lançava no chão, uma voz indiferente respondeu: como desejar, majestade. Depois disso, a grande sombra do trono pareceu se iluminar, como se alguma parte dele tivesse partido. Depois disso, outras preocupações relativas ao orçamento, gestão, agricultura, exército e educação foram compartilhadas com a família imperial e os funcionários dentro do salão. Ao mesmo tempo, Matias não sentiu necessidade de responder, visto que seus descendentes já possuíam conhecimentos suficientes para complementar os problemas. Enquanto discutiam seus assuntos, houve uma interrupção quando alguém bateu na porta. Vossa Majestade, este é o General Yang. Uma voz abafada de um homem gritou de fora da sala. Entre. Matias aprovou e sinalizou para os 2 guardas reais que guardavam a entrada. Os guardas reais imediatamente se viraram e caminharam até a porta e a abriram com a mão livre. Um homem de armadura dourada entrou e se ajoelhou em direção ao trono. Saúdo o Imperador Divino. Saúdo a Imperatriz Divina, a Senhora e as consortes. Saúdo os descendentes imperiais e os senhores do Pilar. O homem se dirigiu com deferência. O que fez você vir aqui, General da Guarda Real Yang? Matias perguntou com um sorriso no rosto. Embora não seja tão aconselhável, Matias queria parecer acessível, mas digno para seus súditos,
porque sabe que um monarca inacessível e temido negativamente não teria sucesso como governante e seria definitivamente chamado de ditador ou tirano. Como imperador do título divino, ele não quer ser lembrado como tal. E, como esperado, quando o general Yang viu o sorriso de Matias, ele imediatamente ficou à vontade e ao mesmo tempo reverente ao sentir a aura real de seu imperador. Sua Majestade, o desafiador lendário alcançou nosso domínio e está desafiando o gênio número 1 da seita Hidden Dragon. Ele está esperando fora da cidade imperial. O general Yang afirmou, o que fez as sobrancelhas de Matias se erguerem. Há muita coisa acontecendo neste dia, hein? Ele riu. Lá fora, as notícias do desafiador lendário alcançaram todo o império enquanto os cidadãos observavam silenciosamente o que aconteceria se o gênio número 1 da seita Dragão Oculto enfrentasse o desafiador lendário que enfrentou os gênios de todo o continente no século passado. Fim do capítulo. Capítulo 229 Desafiador lendário contra Renjun. Lá fora, as notícias do desafiador lendário alcançaram todo o império enquanto os cidadãos observavam silenciosamente o que aconteceria se o gênio número 1 da seita Dragão Oculto enfrentasse o desafiador lendário que derrotou os gênios de todo o continente no século passado. Aquela pessoa misteriosa que só era conhecida pelo seu título apareceu há 100 anos, na seita das 1000 Espadas do Norte, a centenas de milhares de quilômetros de distância do Império do Céu Divino. Foi aqui que ele simplesmente apareceu do nada e de repente desafiou seu gênio número 1 e derrotou esse gênio com uma penetração de terra com sua espada de 1 metro de comprimento. Depois de humilhar o gênio com uma vitória fácil, os ancestrais da seita das 1000 Espadas se levantaram e caçaram o desafiante, mas todos morreram para sua espada. Por causa disso, ele se tornou famoso em todo o norte. O desafiante percorreu o mundo e cada vez que o desafiante chega, os gênios caem. Lentamente, o desafiante tornou-se conhecido em todo o continente, conquistando amigos e inimigos no campo de batalha. Pode-se dizer que ninguém está seguro contra ele. Agora que essa pessoa bateu na porta de sua seita, Matias não pôde deixar de sorrir. Esta pode ser uma chance de aprimorar você. Ele disse enquanto se virava para olhar para seu filho silencioso, que também era o líder honorário da Guarda Imperial, Renjun. Renjun, que estava sentado ao lado, usa uma túnica roxa e seu cabelo preto caindo suavemente em cascata nas costas, sentindo o olhar de seu pai. Ele olhou para Matias e gritou-se lentamente. Embora o desafiador lendário seja notoriamente conhecido por seu registro de invencibilidade, eu ainda não iria decepcioná-lo, pai imperial. Ele respondeu. Matias sorriu e acenou com a cabeça em reconhecimento. Ganhe ou perca, contanto que você faça o seu melhor, eu não ficaria desapontado, filho. Ele garantiu a Renjun, agora vá. Aprimore-se e faça o seu melhor. Ele levantou a mão e deixou o terceiro príncipe sair. Renjun assentiu. Ele então se virou para sua mãe, Lu Yueli, a nobre consorte, e fez uma reverência. Seu filho Renjun deve se despedir. Ele disse. Lu Yueli acenou com a cabeça, pegou a mão do filho e deu um tapinha nela. Fique seguro, Xiao Jun. Ela sorriu antes de soltar a mão do filho. Renjun acenou com a cabeça para sua mãe e virou-se para se curvar respeitosamente ao pai antes de deixar a sala do trono. Depois que ele saiu, Matias olhou para as pessoas abaixo e os convidou, vamos assistir ao jogo. Quando todos assentiram, Matias sorriu e eles logo desapareceram, reaparecendo dentro do reino oculto da seita Dragão Oculto. Eles estavam dentro dos pagodes da seita para manter a segurança. Matias então acenou com a mão e logo a imagem de Renjun parado na frente de um homem apareceu na frente deles. Do lado de fora da capital imperial, um homem mascarado vestindo uma túnica branca simples estava em frente ao portão da muralha da cidade com a mão cruzada nas costas. Sua aura emanava como uma espada afiada capaz de rasgar tudo ao seu redor. Seu olhar não saiu do portão assim que chegou aqui. Depois de anunciar seu desafio, ele permaneceu na frente, firme e frio como a espada na pedra. Um tempo depois, o chão tremeu quando o portão de ferro da cidade se abriu lentamente e deu lugar a um homem solitário, Renjun, com a espada amarrada na cintura.
O terceiro príncipe caminhou firmemente em direção ao desafiante, com cada um de seus passos criando um amassado no chão devido à aura pesada que ele emitia. O desafiador lendário estreitou os olhos sob a máscara enquanto olhava para o príncipe, ou melhor, para a aura que ele emitia. Quando o príncipe chegou na frente dele, Renjun falou com ele sem emoção: a capital imperial ou quaisquer cidades sob o império do céu divino nunca devem ser danificadas em nossa luta, então devemos conduzir a partida dentro do reino oculto da seita. O desafiador lendário apenas acenou com a cabeça antes que os dois desaparecessem de suas posições, assustando todos que queriam assistir à batalha. De repente, os soldados imperiais marcharam para fora da cidade imperial com uma caixa enorme, porém fina, carregada por eles. Eles então o colocaram na muralha da cidade para que todas as pessoas vissem. Assim que o príncipe e o desafiador apareceram dentro da arena da seita Dragão Oculto, a caixa do lado de fora da capital imperial se iluminou e mostrou a filmagem de dentro. Essa é uma televisão enorme. As pessoas conversaram, é uma nova invenção da primeira princesa Ren Yue. Provavelmente, considerando o fato de que ela já havia criado a versão pequena anos atrás e distribuído para o povo. Enquanto conversavam, os dois homens em questão ficaram em silêncio na arena. Lá dentro, os discípulos da seita Dragão Oculto estavam em suas plataformas flutuantes enquanto seus instrutores lhes diziam para assistir à luta e aprender. Na arena, enquanto se entreolhavam, Renjun foi o primeiro a abrir a boca. Qual é o seu objetivo ao fazer tudo isso? Ele perguntou. O desafiador lendário ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder com sua voz profunda e robótica: para provar meu valor a ele. Renjun assentiu: eu não iria mais me aprofundar em seus assuntos. Reconheço seu motivo. Ele então deslizou lentamente a mão até a espada, com os olhos ficando afiados. Vamos. O desafiador lendário apenas assentiu antes de desaparecer de repente. Shindo. Assim que desapareceu, Renjun sentiu uma sensação de formigamento no lado direito do pescoço. Seu suor escorria em estado de choque quando ele imediatamente inclinou a espada verticalmente ao lado do pescoço. Como ele esperava, um ataque ridiculamente forte causou impacto com sua espada, fazendo-o voar para o lado. A onda de choque foi tão intensa que as plataformas flutuantes voaram para trás. Felizmente, Matias interferiu e estabilizou a energia da plataforma, e também despachou uma barreira de cúpula para proteger os discípulos contra os tremores secundários da batalha. Embora Renjun tenha se assustado com a força do ataque, ele imediatamente reagiu mergulhando a espada no chão, retardando-o. Então, usando a espada como algo para se segurar, ele se lançou de volta para onde viu pela última vez a figura do desafiador. Como descendente de Matias, ele herdou muito de seu poder e habilidades, uma delas era a visão de Deus. Seus olhos brilharam dourados e imediatamente identificaram a localização do desafiador, sorrindo secretamente quando sentiu onde estava. O desafiador, vendo que Renjun estava voando sem rumo, usou isso como uma vantagem enquanto voava no ar e inclinava a espada para derrubá-lo. De repente, o corpo de Renjun girou 180 graus, encarando o desafiador mascarado enquanto seu rosto exibia um sorriso malicioso. Depois de fazer isso, seu corpo desapareceu de repente e se fundiu com o vento. Renjun então reapareceu nas costas do desafiador, com sua espada se aproximando do pescoço do inimigo. Todos que assistiam ficaram com a respiração suspensa, esperando que seu príncipe terminasse a batalha em menos de meio minuto. Olhando para a batalha que não tinha passado nem 10 segundos e já atingiu uma intensidade tão alta, Matias sorriu orgulhosamente para seu filho e acenou com a cabeça para o desafiador de forma louvável. Embora ele veja que seu filho já está em vantagem, Matias ainda observa em silêncio, sabendo que um desafiador lendário que estava invicto contra milhares de gênios de elite não seria facilmente derrotado assim. Também uma das razões pelas quais ele sabia desse fato era porque ele podia vê-lo por trás da máscara do desafiador que só tinha os olhos expostos. O Challenger nem sequer vacilou. Sem surpresa, como ele esperava, a espada de Renjun passou pelo corpo do desafiador,
com o corpo do último ainda em pé em sua posição antes da luta, mas com o corpo inclinado e a mão lentamente desembainhando a espada da bainha com uma energia tremenda que fez até mesmo os 4 pilares sentem um arrepio na espinha. Os olhos de Renjun mostraram uma pitada de medo e sua pele empalideceu quando ele olhou para o desafiador sem emoção, cuja mão já havia desembainhado a espada no meio do caminho. Vagamente, ele ouviu o desafiador dizer algo que o deixou ainda mais aterrorizado pela famosa destreza do desafiador lendário. Você não é o único que tem a habilidade da visão de Deus. O desafiador então levantou a cabeça baixa, mostrando o olho dourado que tem uma aura mista de piedade, realeza, autoridade e nitidez fria. A luz de seus olhos então pulsou, e assim que isso aconteceu, uma pressão enorme e petrificante caiu sobre Renjun. O chão onde Renjun também estava afundou até o tornozelo, o que chocou até Matias, porque foi ele quem criou uma arena para resistir a batalhas grandes e poderosas, e ele estimou que mesmo as apresentações em Mateon não seriam capazes de prejudicá-la. Vendo como era fácil para o desafiador iniciar o terceiro príncipe e danificar a plataforma, Matias inclinou-se para frente, preparado para se mover a qualquer momento. Fim do capítulo. Capítulo 230 Interferência de Alexander, Identidade do Desafiador. Você não é o único que tem a habilidade da visão de Deus. O desafiador então declarou a cabeça baixa, mostrando o olho dourado que tem uma aura mista de piedade, realeza, autoridade e nitidez fria. A luz de seus olhos então pulsou, e assim que isso aconteceu, uma pressão enorme e petrificante caiu sobre Renjun. O chão onde Renjun também estava afundou até o tornozelo, o que chocou até Matias, porque foi ele quem criou uma arena para resistir a batalhas grandes e poderosas, e ele estimou que mesmo as apresentações em Mateon não seriam capazes de prejudicá-la. Vendo como era fácil para o desafiador iniciar o terceiro príncipe e danificar a plataforma, Matias inclinou-se para frente, preparado para se mover a qualquer momento. Infelizmente para ele, seu filho Alexander chegou antes dele. Assim que o desafiador lançou seu ataque carregado, Alexander desapareceu de seu assento e reapareceu imediatamente na frente de Renjun. Ele então manifestou sua lança de Celsius e cortou o ataque que se aproximava. Assim que a lâmina da lança atingiu o feixe da espada, ele ficou surpreso quando um grande e retumbante bum ecoou por todo o reino oculto, mesmo com a barreira que Matias colocou. As sobrancelhas de Matias se ergueram, sem palavras pelo poder do desafiador. Embora ele não tenha reforçado a barreira que criou com apenas metade de seu poder, a barreira ainda foi feita por um deus. Ter quase quebrado a barreira mostra o poder daquele ataque. Dentro da barreira do domo, a poeira e os detritos lançavam uma densa quantidade de nuvem de poeira. Quando tudo se dispersou, todos ficaram surpresos ao ver o resultado. A arena inteira desmoronou em 3 metros de profundidade, e a única parte que ficou de pé foi o chão onde o desafiador está parado com sua espada já embainhada e uma plataforma em forma de V com Alexander no meio e Renjun atrás dele. Os olhos de Alexander se estreitaram quando ele olhou para o homem do outro lado da arena em ruínas, seu ataque parecia um pouco exagerado. Atrás dele, Renjun ficou boquiaberto quando ouviu o comentário de Alexander. O que você quer dizer com um pouco? Isso poderia ter me evaporado em energia absorvível. Ele pensou. Em resposta a Alexander, o desafiador respondeu, eu já havia contido meu ataque. Alexander pensou naquele feixe de espada. De repente, ele se lembrou de algo familiar com a energia, pai. Ele gritou, ainda enfrentando o desafiador. O que é? A voz de Matias soou. A energia que ele usou. Alexander pronunciou, é a combinação de energia eólica, energia de espada e a energia dos espíritos de Aquiarta. Tenho certeza disso. Na sala onde Matias e os outros observavam, os olhos de Matias e Isabelle se arregalaram, alarmados com a menção de Aquiarta. Eles não tiveram tempo de descer quando a voz do desafiador os interrompeu, sim. Ele confirmou, eu sou do reino de Aquiarta. Há algum problema com isso? Alexander e seus pais ficaram perplexos com a admissão de seus pensamentos.
Os outros que estavam com Matias e Isabelle ficaram intrigados com as reações deles. Alexander então falou depois de um tempo de silêncio: Aquiarta, como foi antes de você partir? Ele perguntou. Ele então ouviu uma risada do desafiante: eu só conheço os mesmos detalhes que você. Sem dizer mais nada, o desafiante desembainhou a espada mais uma vez. Quero conhecer o poder do irmão mais novo da minha mãe. Ele disse antes de atacar Alexander, enviando um feixe de espada em sua direção. O que? Os três ficaram surpresos com o que o desafiador disse, com Alexander sendo distraído e atingido por seu ataque enquanto Matias e Isabelle voavam de seus assentos. Isabelle virou-se para Matias interrogativamente, enquanto Matias estava ainda mais confuso. Eu não fiz esse tipo de coisa com ninguém de Aquiarta, nem mesmo com Raya. Ele chorou alto e confuso enquanto alternava os olhares para sua esposa e para o desafiante abaixo. Então quem? Isabelle gritou confusa. De repente, seus olhos se arregalaram quando ela se lembrou de algo. Diga-me uma coisa. Sua voz ficou abruptamente séria. O que? Ainda confuso com a informação que recebeu hoje, ele gritou inconscientemente com Isabelle, o que o assustou. Naquele dia em Ichosterse, ela fez alguma coisa com você? Isabelle perguntou com olhos penetrantes e estreitos. De repente, ocorreu a Matias. Gin. Matias murmurou estupefato e se virou para examinar o desafiador, cujo rosto ele podia ver por baixo da armadura. Descobrindo isso, ele imediatamente deu um passo à frente, preparado para entrar na arena. Com sua visão de Deus, o desafiador percebeu que Matias já havia descoberto, então ele se certificou de não sair. Imperador, sugiro que você se sente e não interfira. Eu deveria pelo menos saber o quão poderoso sou, que me desenvolvi apenas com minha mãe, comparado à família que teve você. Ele afirmou sem emoção antes de voltar seu olhar para seu irmão mais velho. Ao ouvir isso, Matias de repente ficou rígido, antes de recuperar o controle do próprio corpo e ficar de pé estoicamente, olhando para a arena. Vendo o poder de seus dois filhos, ele imediatamente reforçou a barreira que envolvia o campo de batalha. Dentro da barreira, vendo o olhar do desafiador e sabendo qual seria seu próximo movimento, Alexander, que estava ofegante por causa do ataque que havia sofrido, acenou com a mão livre para Renjun: saia da arena, rápido. Ele ordenou seriamente, sem deixar de olhar para o homem do outro lado. Sabendo que só se tornaria um fardo para seu irmão, Renjun assentiu com relutância antes de se levantar e sair correndo do ringue. Assim que Renjun deixou o campo de batalha, os dois rapidamente avançaram um contra o outro, com suas armas empunhadas e preparadas. Em um segundo, os dois já haviam trocado movimentos quase 100 vezes. Seus arredores explodiram devido aos tremores secundários de seus ataques e defesas. O Kelsios de Alexandre voou em diferentes direções e perfurou milhares de vezes em direção ao desafiador. A espada do desafiador, por outro lado, acenou com a espada e redirecionou todos eles atrás dele. Mesmo que a barreira já tenha sido reforçada e nenhum efeito posterior pudesse ser sentido do lado de fora, todos ainda ouviram os sons ensurdecedores do confronto e viram as chamas ofuscantes vindas de Kelsios, uma arma forjada especialmente por Matias com um núcleo solar que ele havia criado e recebeu o nome de seu proprietário como Morningstar, que brilha mais calmamente, mas mais forte para iluminar a Terra. Cada ataque vindo de Kelsios deixou marcas de fogo e cinzas nos locais que atingiu. Por outro lado, a espada do desafiador, contendo o poder do vento e da nitidez, reduziu os arredores a pilhas de poeira. Após uma longa troca de movimentos, os dois recuaram saltando para trás, com Alexander flutuando no ar enquanto o Challenger permanecia no vento solidificado. Você realmente é digno de ser meu irmão. O desafiador declarou de repente em voz alta e ofegante. Alexander curvou os lábios e riu ofegante. Estou feliz por ter um irmão como você, mesmo que seja meio-irmão. Ele sorriu. Você é digno de me conhecer, irmão. O desafiador respondeu e começou a retirar o elmo que cobria seu rosto. Agora, todos o viram e ficaram chocados. Ele era incrivelmente bonito.
Seu cabelo preto e ondulado chegava até a nuca, e seus olhos penetrantes e hipnotizantes tinham pupilas castanho escuras com toques de manchas douradas. Pode-se dizer que seu rosto é perfeito, com sua aura de espírito e descendente de Deus vazando de seu belo comportamento. Ele curvou os lábios e abriu a boca para dizer: "Eu sou o rei, filho de Gin, filha de Raya." Diferente de sua voz robótica habitual, ele falou com uma voz profunda e encantadora. Mais cedo, dentro da sala, Matias assistiu à batalha com calma, na expectativa de quem venceria. Quando viu a coragem de seu filho Alexandre e, provavelmente, de seu outro filho Diguin, ele não pôde deixar de ficar orgulhoso como pai. "Só posso agradecer a alguém por tê-lo criado bem." Quando os dois recuaram para descansar, ele acenou com a cabeça em aprovação. Conhecem os seus limites e respeitam-se, ao ponto de não aproveitarem o adversário enfraquecido. Ele cantarolou de satisfação. Ele então ouviu a conversa com uma sugestão de sorriso no rosto: "É bom que eles estejam se dando bem. Não haveria problemas ou tensões entre os descendentes imperiais, espero." Ele pensou. Ao criar este capítulo, eu realmente fiz um pouco de contemplação e percebi algo, então para aqueles que esqueceram, vou reiterar para todos vocês. No arco Aquiarta, para garantir que ainda haveria o linhagem real de espíritos, Matias teria um filho com a princesa Raya. Infelizmente, o bebê foi sequestrado e fez com que Gin se tornasse um peão do inimigo. 2 anos depois de Gin ser sequestrado, Isabelle teve Alexander. Lembre-se, Alexander tinha 8 anos quando o ato entre Gin e Matias aconteceu, e Alexander nasceu 2 anos depois que Gin foi sequestrado pelo inimigo. Acabei de lembrar a todos vocês. Se quiserem, reflitam vocês mesmos com essas informações. Fim do capítulo.